Saudações na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos na segunda parte do nosso estudo da homilética. E ontem nós tivemos a introduzir sobre essa disciplina da homilética, que a homilética é a arte de pregar ou explicar assuntos religiosos para o povo. Então, para você sentir ser o melhor pregador, precisa estar na presença do poder de Deus. Sem Deus, nada você fará. Sem o poder de Deus, nada você fará. E algumas controvérsias deste contexto dizem que para obter o conhecimento da homilética ou pregar a palavra de Deus, não precisa do poder do Espírito Santo, ou não precisa do Espírito Santo. Esta é uma ideia errônea. Nós vamos discordar com certeza que o homem em si mesmo não é nada. Ele precisa de uma ajuda. Então, nós somos facilitados, somos ajudados pela presença de Deus ou pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos discerne a maneira de exprimir sentimentos das suas palavras, a maneira de falar, a maneira de enquadrar as palavras necessárias para que o ouvinte esteja atento e perceba o que está a se pregar ou está a se falar. Então, quando dizemos que não é necessário que o Espírito Santo esteja presente no seu estudo, então essa é uma maneira errônea, não beneficia, né? É uma maneira que não beneficia. Então, nós vamos viver na presença do poder do Espírito Santo. Então, nós hoje vamos falar acerca do sermão, o sermão na pregação. E o sermão tem muita importância que o pregador esteja tendo esse sermão, como poder unir a sua mensagem, unir a igreja com Cristo. Então, isso nos ajuda melhor. Então, nós vamos ter aqui o sermão. A importância do treinamento homilético nunca foi tão importante como hoje. É que muitas das vezes nós entendemos os nossos antigos pregadores não necessitavam do sermão, não necessitavam dessa regra, dessa prática da homilética como arte de pregar, como trabalho de pregar. Os nossos antepassados pregadores, nossos passados pregadores, não estavam imaginando nesses contextos de preparar uma mensagem ou de ter um sermão para poder unir a igreja com Cristo. Então nós entendemos aqui que é importante porque todo missionário ou todo pregador deve obter a melhor educação possível para este dever cada vez mais exigente. Então, também deve apresentar uma lista de livros como recursos essenciais à pregação do seu sermão. E, terminando com essas questões, é que a importância é para unir a igreja com Cristo. Então, a importância do sermão é para unir a igreja com Cristo. Então, nós precisamos que tenhamos o sermão dentro de nós, onde nós vamos incluir todos os nossos recursos, de modo que entendamos ou tenhamos noções onde nós podemos adquirir avanços na sua pregação, para que você não fique limitado, nem todas as suas habilidades você vai poder mostrar neste sermão, onde que você está preparando e com propósito maior de poder ou com uma importância maior para poder unir a igreja com Cristo. Então nós não encontramos só um único sermão, temos vários tipos de sermão, um sermão ou mais sermões, onde nós podemos encontrar. Então temos vários tipos de sermões e isto nós vamos poder destacar nas próximas aulas, onde que nós vamos estar entrando, mas hoje vamos entender um sermão ou mais, né? Uma outra forma ou maneira de planejamento de um sermão é a decisão de escolher tópicos para um dia ou mais. Então é necessário que o pregador escolha uma maneira em que ele pode vir estruturar a sua própria mensagem, à igreja ou à comunidade onde ele está a pregar ou está ministrando a palavra de Deus. Então ele possa escolher, mas uma das formas mais um pouco nós devemos escolher os tópicos para um dia, né, ou mais, para poder nos levar bastante tempo na nossa preparação da mensagem
E é ali onde que nós encontramos ou descobrimos que o pregador não é limitado, ele sempre traz contexto, porque ele tem certas noções. Hein? Ele se baseou, entrou na Bíblia, buscou alguns versículos, então esses versículos lhes facilitam o pregador em poder unir a sua mensagem e trazer para o santo povo de Deus. Então é mais importante esposar uma agenda de pregação para 1 ano ou mais, pois nele encontramos alguns benefícios óbvios, apurados, conforme nós encontramos em 1 Timóteos capítulo 2, versículo 1 a 8. E neste contexto, no planejamento do longo alcance, se alguém optar por tal planejamento, então este tipo de planejamento deve ser certamente com a previsão de que a agenda está sujeita a qualquer hora. Então nós precisamos termos uma agenda adequada, de modo que nós possamos completamente entendermos o nosso sermão. Temos aí outro subtítulo que nós vamos poder colocar aí. Encontramos como pregar um sermão. Né? É uma dúvida. Muitas das pessoas, muitos pregadores têm trazido algumas dúvidas. Como pregar um sermão. Então temos aí o primeiro ponto a considerar. Como pregar um sermão. Temos o primeiro ponto. O primeiro ponto a considerarmos na homilética, como preparar um sermão, é escolher um bom texto. O pregador deve escolher um bom texto, texto que ele pode entender na sua interpretação, na sua explicação. Então tem que ser um texto bom, que o pregador vai para poder entender claramente os contextos, né? Todas as palavras ali unidas. O segundo ponto, ler tudo disponível para os assuntos. Então precisa o pregador ler tudo disponível para poder conseguir entender melhor ou descobrir os assuntos do texto, não é? Então este é o princípio de como você ter um sermão. Terceiro ponto, você precisa organizar um esboço em privado até que esteja pronto para escrever o corpo da mensagem. Então é aí no nosso sermão onde que nós podemos exatamente entender a realidade ou uma maneira boa de como nós preparar um sermão. Então temos aí 3 pontos. Primeiro, escolher um bom texto, é evitável. Segundo, ler tudo disponível para os assuntos. E o terceiro, organizar um esboço em privado até que esteja pronto para escrever o corpo da mensagem. Então isso vai nos ajudar muito bem. E daí o pregador está na prévia conclusão. O que é isso, conclusão? O pregador não deve ter limitações. Primeira questão que o pregador deve ter na sua conclusão, o pregador não pode ter limitações. Deve trazer a mensagem para salvar os demais, ter uma visão mais clara, uma esperança mais brilhante, uma fé mais profunda, um amor mais completo. A ti da pessoa é o pregador. Então, na sua conclusão, você tem que seguir ou obedecer às seguintes regras, dessas maneiras que nós colocamos ou falamos aqui. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos continuando com a informação ou o nosso estudo, nosso ensino da homilética. Deus abençoe, meu irmão.